Lúcio Cornélio Sulla é conhecido por ser o primeiro líder a marchar com seu exército sobre Roma e se declarar ditador vitalício, estabelecendo controle absoluto sobre a cidade. As ações de Sulla criaram um precedente perigoso. Ele mostrou que um general podia tomar o poder à força e governar como um rei. E essas ações de Sulla acabaram incentivando futuros líderes militares que também usaram o exército para conseguir e manter o controle sobre a cidade. E nesse vídeo vamos ver a história desse general romano e como a ditadura de Sulla foi um passo importante para o fim da República e o começo do Império Romano. Sulla nasceu no ano 138 a.C. em Roma, em uma família patrícia, ou seja, da aristocracia romana. No entanto, apesar do seu status social, ele cresceu com recursos limitados, uma situação incomum para alguém da sua classe, mas que o moldou de maneira especial. Ao contrário de outros patrícios que se mantinham afastados das situações mais ordinárias, Sulla aproveitou essa origem mais humilde para se aproximar do povo e entender os desafios de diferentes camadas da sociedade. Ainda jovem, Sulla decidiu seguir uma carreira militar e começou a ganhar destaque ao participar das campanhas militares na Numídia, uma região no norte da África. No ano 106 a.C., ele foi nomeado questor, uma posição de alta responsabilidade para gerenciar finanças e apoio militar. Durante essa campanha, ele serviu sob o comando do experiente general Caio Mário, um dos líderes mais famosos de Roma naquela época. Foi nessa campanha que Sulla teve sua primeira grande conquista. Ele conseguiu capturar o rei Jugurta da Numídia, um feito que trouxe muita fama e prestígio a Sulla e também a Roma. Embora o comando dessa campanha fosse de Mário, Sulla foi quem encontrou uma maneira de negociar com os aliados de Jugurta e garantir a sua captura. Esse sucesso foi um marco, mas também acirrou uma rivalidade com Mário, que se incomodava com o crescente prestígio de Sulla e com o crédito que ele estava recebendo. Com o passar dos anos, Sulla seguiu subindo na hierarquia política e militar romana. Entre 91 e 88 a.C., ele ganhou ainda mais destaque ao ocupar importantes cargos públicos, como o de pretor e em seguida o de cônsul. Nessa época, Roma vivia um momento tenso, com disputas constantes entre duas facções políticas. Os optimates, ou aristocratas, que era a facção que Sulla representava, e os populares, que eram liderados por Caio Mário. Essa disputa ia além da política, era uma batalha pela alma da República, dividindo Roma entre aqueles que queriam preservar os antigos privilégios da elite e aqueles que defendiam mais direitos para o povo. No ano 88, o Senado romano escolheu Sulla para liderar o exército em uma importante guerra contra o rei Mitrídates VI, que ameaçava o controle romano no Oriente. Esse era um comando muito cobiçado, já que a vitória trazia riqueza e prestígio a quem liderasse as tropas. Depois de assumir o comando da guerra contra Mitrídates VI, Sulla partiu com suas tropas para o Oriente e iniciou uma campanha de sucesso. Entre 87 e 85, ele enfrentou as tropas do rei Mitrídates, que havia aproveitado as dificuldades internas de Roma para expandir seu território na Ásia Menor e desafiar o domínio romano. Com habilidades militares impressionantes, Sulla conseguiu não apenas conter Mitrídates, mas também vencer várias batalhas, forçando o rei a recuar e a negociar a paz. A vitória de Sulla foi um grande feito, mas enquanto ele lutava no Oriente, a situação política em Roma mudava rapidamente. Aproveitando a sua ausência, os aliados de Mário retomaram o poder com o apoio dos populares. Mário se aliou a Lúcio Cornélio Cinna, um líder popular influente e também inimigo de Sulla. Cinna e Mário tinham um objetivo em comum: derrubar o poder dos optimates e eliminar a influência de Sulla e de seus apoiadores. Isso gerou uma verdadeira caça aos apoiadores de Sulla, em que muitos foram executados, tiveram suas propriedades confiscadas e suas famílias foram ameaçadas. Roma se tornava novamente um campo de batalha político entre duas facções ferozes. E para consolidar ainda mais a sua influência, Caio Mário voltou a se eleger cônsul, alcançando o seu 7º consulado no ano 86. Um feito extraordinário e sem precedentes na história de Roma, já que nenhum outro romano havia ocupado essa posição tantas vezes. No entanto, essa vitória foi acompanhada de consequências físicas e emocionais. Mário já estava idoso e com a saúde debilitada, e a pressão da responsabilidade e dos conflitos constantes começaram a afetá-lo profundamente. O 7º consulado de Mário foi o último ato da sua carreira.
Apenas 17 dias depois de reassumir o cargo, ele faleceu em janeiro de 86 a.C. A morte de Mário trouxe uma mudança no equilíbrio de poder entre os populares. Embora Cinna continuasse a liderar o Partido Popular, ele já não possuía o carisma e a experiência militar de Mário. Só que a liderança de Cinna também não iria durar muito tempo. 2 anos depois da morte de Mário, no ano 84, enquanto Cinna organizava suas tropas no norte da Itália, houve um motim entre suas próprias forças e ele foi assassinado por seus soldados. A morte dos 2 líderes dos populares permitiu que os Optimates se organizassem enquanto Sulla ainda estava no Oriente. Ao saber das notícias em Roma, Sulla percebeu que não teria paz até derrotar completamente a facção rival. Assim, após garantir um acordo vantajoso com Mitrídates e restaurar o controle romano na Ásia Menor, ele decidiu voltar a Roma no ano 83, dessa vez com a intenção clara de reconquistar o poder. Sabendo que teria de enfrentar a resistência dos partidários de Mário, ele organizou seu exército para uma marcha até a capital. Quando Sulla chegou a Roma em 83, ele encontrou a cidade controlada pelos partidários de Mário. Mesmo que Mário e Cinna já tivessem morrido, os seus seguidores seguiram mantendo o controle da política romana. Sulla então marchou para Roma com um exército altamente disciplinado e experiente, formado por soldados leais que haviam lutado com ele contra Mitrídates. A sua chegada marcou o início de uma nova guerra civil, onde Roma e as regiões italianas se tornaram um verdadeiro campo de batalha. Para enfrentar Sulla, os partidários de Mário formaram alianças com líderes locais e organizaram um exército para resistir. Muitas cidades italianas também se posicionaram ao lado dos populares, com receio das consequências de uma vitória completa dos Optimates, o grupo de Sulla. A resistência foi feroz e batalhas sangrentas se espalharam por toda a península italiana. A Guerra Civil foi marcada por uma série de batalhas decisivas, sendo que uma das mais importantes ocorreu em Sacriporto, onde Sulla enfrentou as forças de Cneo Papírio Carbão, um dos líderes populares. Nessa batalha, Sulla obteve uma vitória crucial, mas a guerra estava longe de terminar. Ele continuou avançando, combatendo as forças mariânicas em diversas frentes, e cada vitória consolidava sua imagem como general. Outra batalha importante ocorreu em Colina, nos arredores de Roma. Foi nessa região que Sulla enfrentou as tropas lideradas por Mário o Jovem, filho do seu antigo rival. A Batalha de Porta Colina foi um dos momentos mais violentos da guerra e se tornou uma vitória decisiva para Sulla. Com esse triunfo, ele finalmente eliminou a resistência organizada dos populares e abriu caminho para entrar em Roma e tomar o controle absoluto. Com a vitória definitiva sobre seus inimigos em Roma, Sulla tomou uma decisão sem precedentes. No ano 82, ele se declarou ditador vitalício. Esse era um título extraordinário que lhe concedia poder absoluto sobre Roma. Em situações normais, um ditador romano era escolhido pelo Senado apenas em tempos de emergência, com um mandato temporário para resolver alguma crise específica. Só que Sulla usou o cargo para controlar completamente o Estado e reestruturar a República conforme a sua visão. E assim que assumiu o cargo de ditador, Sulla deu início a uma série de reformas que visavam fortalecer o Senado e a aristocracia, enfraquecendo o poder dos populares. Ele acreditava que Roma tinha caído no caos porque o Senado havia perdido seu controle sobre o governo. E para corrigir isso, ele passou várias leis que aumentavam o poder dos optimates e limitavam as ações dos tribunos da plebe, cargos que antes eram utilizados pela facção popular para defender os interesses do povo. Agora, esses tribunos tinham menos influência e o Senado exercia maior controle sobre as decisões políticas e as finanças da cidade. Além disso, Sulla implementou uma prática brutal chamada proscrição, que consistia em criar listas de inimigos do Estado. As pessoas cujos nomes apareciam nessas listas eram consideradas traidoras e, portanto, podiam ser executadas sem julgamento. Além de perderem a vida, suas propriedades eram confiscadas e repassadas aos aliados de Sulla. Essas proscrições foram responsáveis pela morte de muitos dos seus opositores e pelo fortalecimento da sua posição, já que ele recompensava seus apoiadores com as riquezas dos inimigos eliminados. Através dessas ações, Sulla não apenas consolidou seu poder, mas também reconfigurou a política romana. Ele acreditava que as reformas que implementava devolveriam a estabilidade à república e impediria futuras revoltas.
Suas mudanças colocaram o Senado de volta no centro das decisões e removeram muito do poder que havia sido dado ao povo. No entanto, o método pelo qual ele garantiu essa reorganização, através da violência e repressão, trouxe um nível de brutalidade sem precedentes para o cenário político romano. Só que após consolidar o seu poder em Roma, Sulla tomou uma outra decisão que surpreendeu muitos em Roma. Ele renunciou ao cargo de ditador no ano 79 e se retirou da vida pública. Esse ato era incomum, já que o título de ditador dava a Sulla o poder absoluto e ninguém esperava que ele o abandonasse de forma voluntária. Após renunciar ao seu cargo, Sulla se retirou para uma propriedade em Cumas, na Campânia, onde viveu seus últimos anos em relativa tranquilidade. Ele optou por uma vida de luxo e prazeres, com festas extravagantes e momentos de descanso ao lado da sua família e amigos. Mesmo fora do poder, Sulla ainda mantinha uma certa influência sobre os romanos, que respeitavam e até temiam o legado que ele havia deixado. Nos seus últimos anos, Sulla se dedicou a escrever suas memórias, um relato sobre a sua vida e suas realizações, onde explicava as razões por trás das suas decisões políticas e militares. Esse trabalho era uma tentativa de justificar suas ações e deixar para a posteridade a sua visão sobre o que ele acreditava ser o caminho correto para Roma. No ano 78 a.C., com apenas 60 anos, Sulla morreu em sua propriedade. O impacto das suas ações continuou a ser sentido em Roma por muito tempo. A ditadura de Sulla abriu caminho para que futuros líderes como Júlio César usassem o exército para tomar o poder e governar de forma autocrática. Ao mostrar que a força militar poderia ser uma ferramenta política dentro da própria cidade, Sulla pavimentou a estrada que levaria à queda da República e à ascensão do Império Romano. Então, se você gostou de conhecer mais sobre a história desse general romano, eu vou deixar aqui do lado uma outra sugestão de vídeo para você assistir. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. A gente se vê no próximo vídeo.